Como é que a gente pode lidar melhor com nossas emoções, como raiva, ansiedade, tristeza, ressentimento e várias outras? E observa que aqui o ponto é, a gente não quer não sentir essas emoções, não é esse o ponto. O título não é, cara, como é que eu posso não sentir raiva? Não, a ideia é como eu posso lidar melhor com a raiva que eu sinto. Porque o nosso pressuposto, nosso ponto de partida é, não tem emoção boa ou ruim. Tem emoção saudável e não saudável. E a gente vai entender isso já já. Então vamos lá. Se a gente quer lidar melhor com as nossas emoções, o ponto de partida vai ser, cara, preciso entender melhor como é que as emoções funcionam. Então, primeiro ponto que eu quero trazer, emoção tem uma natureza que é essencialmente energética ou eletromagnética. Pum! O que isso significa? Significa que ela vem como uma onda. A gente pode olhar para ela como uma onda. É uma onda que vem, que cresce e que passa. Bom, essa imagem é maravilhosa. Por quê? Porque ela traz uma outra característica que é essencial para a gente entender a emoção, que é, se ela é uma onda, significa o quê? Que ela movimenta, que ela é fluida. E aqui a gente volta para a fala sobre saudável e não saudável. Presta atenção, uma emoção para ser saudável precisa ser fluida, simples assim. Se a emoção flui, se a emoção se move, ela é saudável. Então ela não precisa ser boa ou ruim. Toda emoção tem um pressuposto biológico, vamos colocar assim. A não ser emoções que são alimentadas por formas de pensamento separadas do todo. Mas depois eu destrincho isso mais. Mas vamos lá, vamos partir do princípio que emoção tem um propósito biológico. Então ela tem um propósito, como raiva, a gente sente a raiva, essa raiva flui. E a gente pode agir, quando necessário, a partir disso. Por exemplo, para estabelecer limites saudáveis. A raiva nos ajuda a estabelecer esses limites. Bom, então voltando à nossa narrativa, olha, emoção é energia e a energia é em movimento. Para ser saudável precisa estar em movimento. Um bom ponto aqui antes da gente avançar, o que acontece com a emoção quando ela não se movimenta? Ela fica estagnada, bloqueada e aí algo fundamental. Cara, essa emoção que fica estagnada e bloqueada, ela não some, ela não vai embora. Ela fica ali, formando um bloqueio que se manifesta como tensões no nosso corpo. Essa tensão pode estar num músculo ou pode estar em alguma estrutura interna do corpo. O fato é que essas tensões prejudicam o funcionamento dessas estruturas. E aí a gente vai gastar mais energia para funcionar. Pode ser que demore anos para manifestar como uma condição de saúde, como uma alteração da nossa saúde. Mas o fato é que a gente vai estar gastando mais energia para funcionar. Por isso que a gente fala que emoções bloqueadas, estagnadas, ao longo da nossa história, elas precisam demais serem encontradas, serem vistas, serem reconhecidas, para que a gente possa devolver o fluxo para algo que antes não teve fluxo. Pum! Então, talvez uma grande pergunta que a gente pode fazer aqui é, então, Cris, como é que a gente pode dar movimento para uma emoção que ficou estagnada? Vamos lá. Primeira coisa, muito, muito, muito importante. A gente precisa ir na direção do que está acontecendo. A gente precisa ir na direção da emoção que está presente. Não importa o quanto ela seja desconfortável, eu preciso ir ao encontro dela. Pum! Talvez essa é uma das maiores verdades sobre olhar para a emoção. Pum! E quando a gente pode ir na direção, a gente vai poder fazer 3 coisas que são mágicas. Mais do que aparenta ser numa primeira vista. A gente pode fazer essas 3 coisas que são reconhecer, aceitar e sentir. Pum! Essa é uma tríade. A luz da consciência para que eu possa reconhecer que tem algo acontecendo. E aí, meus queridos, eu exploro isso mais em outros momentos. A linguagem da emoção é sensação do corpo. Então eu posso sentir, eu posso reconhecer qualquer emoção no corpo quando
quando eu sinto as sensações que estão ligadas a essa emoção no corpo. Tem constrição, tem tensão, tem expansão, tem uma alteração de respiração, tem uma dor, tem um aceleramento do coração. Presta atenção nas sensações. Esse é o ouro do ouro do ouro. Reconhece. Uma vez que reconheceu, não importa, não é hora de julgar se isso é bom ou ruim. Não deixa a mente entrar. Apenas abra um espaço dentro de você para aceitar. E uma vez que aceita, agora sim, com espaço a gente pode sentir. Reconhece, aceita e sente. E faz isso, meus queridos, quantas vezes for necessário. É um ciclo que se repete, é uma espiral ascendente, em que a gente reconhece, aceita, sente. Reconhece, aceita, sente. E a gente faz isso, e a gente repete isso até chegar no momento em que essa emoção esteja pronta para ir, pronta para ser liberada. Mas presta atenção, aqui tem uma outra mágica. A gente não faz esse percurso para poder liberar a emoção. A gente não faz isso para a emoção poder ir embora. A gente não faz isso querendo livrar da emoção. A gente faz isso simplesmente e profundamente para reconhecer, aceitar e sentir. E quando a gente faz isso suficientemente, a emoção fica pronta para ir. E aí, nesse momento, a gente pode fazer duas coisas que são muito ricas, que a gente pode ajudar ela a ir. E para isso, a gente pode usar algo que é maravilhoso, que é a nossa intenção. Toda energia, ela pode ser direcionada, canalizada pela intenção. E aí vamos lembrar, início do vídeo a gente disse o quê? Que emoção é energia, na sua natureza essencial. Significa que a gente pode usar a intenção para canalizar, direcionar a emoção. E nesse caso, quando ela está pronta para ir, posso usar a intenção para ajudar ela a ir. Pum. E mais um ponto. Tem algo que a gente pode fazer para potencializar a nossa intenção, para tornar a nossa intenção ainda mais forte, para que ela tenha mais força. E esse algo é a gente criar uma base em nós de uma emoção coerente, como amor, compaixão, gratidão. Então, por exemplo, a gente pode fazer um exercício muito simples, que é, para um pouquinho e pensa em 3 coisas na sua vida pelas quais você pode sentir gratidão. Pensa nessas coisas, deixa o sentimento de gratidão vir e sente essa gratidão. O que acontece com as sensações do corpo quando você sente gratidão? Normalmente, alguma coisa muda no corpo, as sensações mudam na direção de uma expansão. É como se a gente expandisse. E aí, desse lugar, sentindo gratidão, a gente pode pôr a intenção de deixar ir, por exemplo, uma emoção de estresse que antes estava bloqueada. Percebe? Percebe a riqueza desse caminho? Então, meus queridos, aqui tem o ouro do ouro do ouro. E o convite é praticar. Praticar, reconhecer, aceitar, sentir. Reconhecer, aceitar e sentir de novo. E quando estiver tudo bem, deixar ir a partir de uma intenção ampliada por uma emoção coerente. Ok? A gente vai aprofundar nisso. A gente vai trazer técnicas para isso. A gente vai trazer condução para isso. A gente vai trazer ferramentas para que esses passos possam ser feitos de forma mais e mais fluida e possam ser mais e mais praticados. Mas a base desse conhecimento, desse caminho, está aqui. Está aqui nessas palavras, nesses minutos que eu acabo de partilhar com vocês. Um grande abraço, pratiquem e sigam em paz e em fluxo. Tchau, tchau, queridos.